Tá? Mas graças a Deus pela vida do Heaven. Oremos por eles também. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Colossenses 1, verso 16 e 17. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra divina de sustentar todas as coisas que Cristo exerce. Nós vamos falar um pouco sobre as três esferas que Cristo de fato sustenta, que é o mundo, os homens e a igreja. A ideia é que a gente olhe para as Escrituras e entenda por que o mundo é o que é, por que as coisas são como são, por que a vida é mantida como ela é, por que o sol levanta toda manhã e se põe e deixa a lua brilhar na noite. Nós vamos falar um pouco sobre essa obra que é exclusiva de Cristo, em preservar todas as coisas como são. Como eu disse, nós falaremos sobre a preservação de Cristo, sobre o mundo, sobre os homens e sobre a igreja. Nós começaremos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou ler na NVI e depois a gente vai ler mais alguns textos também que nos falam sobre essa verdade bíblica. Colossenses diz assim, NVI eu vou ler. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, por meio dele, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos a sua misericórdia sobre nós, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Teu Evangelho possa nos ferir, que o Teu Evangelho, Deus, possa destruir todas as barreiras e os pecados que há em nós e que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Para que ouvindo a Tua voz, sejamos, Deus, vivificados, Pai. Para que ouvindo a Tua voz, Deus, possamos amar o Senhor e amar mais o próximo, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Se o Senhor não falar conosco, Deus, nós estamos perdidos, Pai. Se a Tua luz não brilhar sobre nós, nós somos, Deus, os mais miseráveis dos homens, Pai. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que ouviremos a Tua palavra. Para que ouvindo a Tua palavra, Deus, possamos recebê-la, Pai. E Deus, e recebendo-a, possamos, Deus, dar frutos. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém, Deus. Nós estamos numa época aí de início de um novo ano. E eu estava pensando um pouco sobre isso, de como a gente faz planos, de como a gente sonha, de como a gente acredita que realmente tudo isso é novo. Eu estava pensando na virada de ano, estava em casa, sentado, pensando, e começou a me vir à mente que, de fato, para a gente é tudo novo, mas para Deus não é nada de novo, né? Ele continua... Na verdade, esse ano que para a gente é novo, já é um ano que Ele criou desde a eternidade, e que Ele já conhece muito bem todas essas coisas. E eu comecei a pensar, de fato, em como Cristo, sabe, criou as coisas, em como Ele sustenta as coisas. E eu comecei a olhar para a natureza, comecei a olhar para as Escrituras, e comecei a perceber assim, de como muitas vezes nós deixamos que isso passe desapercebido. De como esse poder e essa obra de manter, de gerir, de cuidar, sabe, de fazer com que as coisas permaneçam sendo como são, de como às vezes passa desapercebido dos nossos olhos e muitas vezes da nossa mente também. De como às vezes a gente não para refletir de que Deus continua a organizar e continua a manter todas as coisas. E às vezes é muito fácil esquecer isso. O nosso mundo não está muito agradável, né, de se viver. As coisas não estão muito fáceis. A gente olha para as coisas como estão e tudo que a gente encontra é luta, é dificuldade. Hoje ninguém mais liga a TV, né? A gente pega o smartphone. Se você pega o seu smartphone, você vai ver o tanto de miséria e desgraça que tem acontecido, né? São só notícias ruins, homens assassinando parentes, filhos assassinando seus pais, desordem, desunião. Eu tenho o costume, às vezes, de assistir a TV Senado, e aquilo é deprimente, é triste, mas eu ainda insisto, na esperança de que um dia o Senhor volte. Mas perceba, o mundo está muito caótico. Você não precisa ir muito longe. Aqui na nossa cidade nós tivemos essa semana um caso gravíssimo, né, de um homem que
assassinou praticamente a sua família inteira. E você olha para tudo isso e às vezes parece que Deus abandonou esse mundo. Às vezes a gente olha para tudo isso e pensa, onde é que o Senhor está? Por que essas coisas acontecem? Por que o justo sempre é oprimido pelo injusto? Por que normalmente e de forma cada vez mais comum os ímpios governam? Sabe, às vezes o nosso coração é muito tentado a dizer, Deus, por que o Senhor não levanta desse trono e faz alguma coisa? Sabe por que o Senhor não se manifesta e não exerce a sua justiça sobre os maus? Por que o Senhor não se levanta contra a iniquidade? E por muitas vezes somos tentados, e não são poucos os irmãos que abandonam a fé. Abandonam a fé porque não conseguem mais reconhecer Deus em meio a tanto caos e dificuldade, principalmente quando esse caos e dificuldade é na nossa vida. Quando as coisas começam a ficar escuras, quando, como Eclesiastes diz, quando você já começa a se cansar, quando começa a falhar o guarda da casa, quando a vida vai passando e você começa a perceber que é sempre a mesma coisa, sempre dolorido, sempre triste, e parece que não há esperança para nada, e muitas pessoas abandonam a Cristo, que não conseguem mais encontrar esperança, não conseguem mais encontrar razão, não conseguem mais encontrar o Senhor em meio a tanto caos. E às vezes a impressão que dá é que Deus criou o mundo, o homem caiu e ele falou, agora vocês se viram. Eu vou continuar sentado no meu trono, vamos ver onde vai dar. Sabe, como se fosse um jogo de Battle Royale, que Deus falou, agora sobrevivam, o último que sai vivo daí é o vencedor. Não. Deus não abandonou o mundo, embora pareça. Embora quando a gente olha para as relações humanas, quando a gente olha para a criação, que cada vez mais deteriorada, cada vez mais a beleza parece que tem se perdido daquilo que Deus fez. E embora pareça, mas o Senhor, Ele não deixou nem um dia sequer de sustentar todas as coisas. O Senhor não deixou nem um dia sequer de cuidar de todas as coisas. O Senhor não deixou nem um dia sequer de continuar preservando todas as coisas. Cristo preserva esse mundo. Como eu disse, por mais que às vezes é difícil de enxergar, ou por mais que às vezes a gente pergunte onde está o Senhor, Ele está no mesmo lugar, no seu trono, reinando como um rei soberano, que governa e conhece todas as coisas, todos os desígnios do coração, tudo aquilo que se passa na mente dos homens, tudo aquilo que se passa na natureza, Ele conhece. A Bíblia mesmo diz que nenhum pardal cai sem que seja autorizado pelo Senhor a cair. O cabelo de nossa cabeça é contado. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece todas as coisas que acontecem. E hoje o nosso objetivo é olhar para o texto das Escrituras e perceber como é que funciona esse sustento do Senhor sobre a criação, sobre os homens e sobre a igreja. Vamos começar pelo verso 16 de Colossenses e vamos caminhando por alguns textos. O verso 16 diz que por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Perceba, a primeira verdade que nós aprendemos é que Cristo participa de forma ativamente na criação. E é muito interessante que o texto diz que as coisas foram feitas por meio dele. E quando Paulo diz isso à igreja de Colosso, ele está dizendo que Cristo é o agente da criação. Deus ordena e Cristo age e forma todas as coisas. E de fato nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Pela fé nós cremos que o mundo foi criado por Deus, que Deus criou tudo a partir do nada, que Deus ele olhou para as coisas e disse haja e as coisas aconteceram. Aquilo que nós chamamos de criação a partir do nada, não existia nada, não existia matéria, não existia nada, e o Senhor olhou para a criação, e o Senhor olhou para esse nada. Ele disse haja e as coisas aconteceram. Às vezes a gente é difícil entender isso, a ciência atribui isso ao caos, a ciência atribui isso a um grande choque de moléculas, e isso produziu o que nós conhecemos como universo, mas de fato quando olhamos para as Escrituras, a gente sabe que Deus criou todas as coisas. É importante também a gente pensar que Cristo como um agente de Deus na criação, porque a Bíblia, Paulo diz que o mundo foi feito por meio dele. Quando nós falamos que Cristo é o agente da criação, muitas coisas muito da criação começa a fazer sentido. Porque o mundo não foi feito de uma forma na qual Deus ordenou as coisas por sorte. Como Deus tivesse colocado cada coisa, e as coisas foram se adaptando, foram se encaixando. Então nós temos o que conhecemos como mundo hoje, né? De que os macacos foram evoluindo, viraram homens. Não, perceba, Deus cria as coisas com uma sintonia muito fina.
com uma harmonia que é até difícil para a ciência explicar, e talvez esse seja a grande pedra de tropeço da ciência. Como explicar que o caos, que o nada, formou uma coisa tão fina e tão harmônica? Sabe como explicar que se a Terra tivesse a 30 centímetros mais perto do Sol, nós morreríamos queimados? E se ela tivesse 30 centímetros distante, nós morreríamos congelados? Sabe por que as coisas são como são e funcionam tão bem? Um belo dia eu estava na cidade onde eu cresci. Nós estávamos surfando, o Diego surfando, eu estava tentando, quando a gravidade me permitia. E nós estávamos ali na beira da praia. E eu me lembro que o Diego ali dentro da água, eu olhando para as ondas do mar. Eu comecei a pensar, por que essas ondas não invadem a terra? Sabe por que a terra respeita o espaço? Por que as ondas vão até ali? Elas são muito poderosas, elas poderiam tomar a minha cidade. Por que as coisas são como são? E de fato, a Bíblia explica isso quando diz que as coisas foram feitas por meio de Cristo, e Cristo ordena todas as coisas de uma forma muito harmônica e precisa. Ele limita todas as coisas, ele cria a ordem de todas as coisas, ele cria a lógica do mundo funcionar. Quando Deus cria todas as coisas através de seu Filho, todas as coisas que foram criadas funcionam perfeitamente, em perfeita harmonia. O mundo é como tem que ser, porque Deus o fez assim e Deus o fez perfeito. Sabe, quando olhamos para a criação, nós temos plena convicção de que ela funciona perfeitamente. Outra coisa interessante que o texto nos diz é que tanto as coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas por Deus através de Cristo Jesus. Isso é muito fantástico. Hoje, por exemplo, a ciência tem um grande desafio, que é entender o que são buracos negros. Já parou para imaginar o que é isso? Nós temos a galáxia mais perto da nossa, quase 200 milhões de anos-luz de distância. Talvez se você entrar hoje dentro de uma nave do Elon Musk, talvez você viaje aí por uns 300 milhões de anos para chegar na galáxia mais próxima. Isso na velocidade da luz. Perceba, todas essas coisas são desconhecidas para nós. Nós não conhecemos as grandes potestades do ar, os grandes seres, nós não conhecemos como funcionam os anjos e essas coisas, mas a Bíblia diz que todas essas coisas foram feitas por Ele através de Cristo Jesus e muito bem ordenadas. Cristo conhece o nome de cada uma dessas galáxias. Ele conhece cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Ele conhece cada coisa que foi criada pelo seu nome, ordenou cada coisa. Ele disse, você vai ser assim, você vai fazer isso. E essas coisas respeitam a ordem do Senhor até hoje. Quando você olha para o fim da tarde, você vê que o sol se põe. Ele não ousa olhar para o seu Criador e dizer, não, hoje eu não vou me pôr. Hoje eu vou passar a perna na lua, vou continuar brilhando. Vou continuar fazendo 37 graus em Maringá. Não. Por quê? Porque Deus o fez assim. Deus disse, até aqui você vai, depois a lua vai. E essas coisas durante milhares de anos continuam se repetindo, porque Deus ordenou essas coisas. Deus criou a lógica do mundo. Quem aqui duvida que se eu soltar esse celular ele vai cair? Nós não duvidamos disso. Isso foi Deus que criou. Deus disse, você vai ser assim. E a natureza olhou para Deus e disse, eu vou obedecer, eu vou fazer isso. Sabe, diferente de nós, a natureza é muito obediente. Aquele que o criou, que a criou. E durante todos esses milhares de anos, a natureza vem sendo de forma lógica, sistemática, fina e harmônica. Sendo a mesma coisa. Nunca mudou. Sabe, os rios correm para o mar. As ondas chegam até o seu lugar determinado por Deus e retornam. Sabe, as coisas são como são. As folhas só caem da árvore se Ele permitir. Perceba que incrível que é esse poder criacional de Deus. Deus estabelece todas as coisas como elas têm que ser, com base nas suas leis e nas suas regras. Isso é incrivelmente fantástico. Deus diz, você vai ser assim. E a natureza obedece à voz do Senhor. O verso 17 diz que Ele é antes de todas as coisas. E por meio dEle tudo subsiste. E aqui é uma coisa muito interessante. Aqui é que nós vamos fazer a diferenciação do que é a obra criacional, do que é a obra divina da preservação. Até o 6º dia da criação, nós temos Deus criando todas as coisas a partir do nada. Mas depois do 6º dia, nós não temos mais nada criado a partir do nada. Depois do 6º dia, nós temos o início da obra divina de preservação do mundo.
que ela continua até hoje, é feita por Cristo. O teólogo Herman Bavinck, em sua dogmática, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a criação é o ato de trazer a existência. E a preservação é a persistência em existência. É como se Deus, na criação, criasse tudo a partir do nada. E no sexto dia, Cristo começou a sustentar todas as coisas. E começou a fazer com que essas coisas se mantivessem ao longo dos anos. E elas persistissem em existir. E ele diz que Deus não é um criador indolente. Ele trabalha sempre. O mundo não tem existência em si mesmo. Desde o momento em que veio a existência, ele existiu em Deus, por meio de Deus e para Deus. A Escritura não conhece criaturas independentes. Deus cuida de todas as suas criaturas. Ele vê todos eles, molda o coração de todos e observa todos os seus atos. Eles estão em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. Perceba que a partir do momento em que Deus cria todas as coisas, ali começa a obra de preservação de Cristo Jesus. Cristo está profundamente comprometido em preservar aquilo que foi criado. Porque perceba, quando Deus olha para a obra que criou, o que ele diz? Isso é muito bom. Ele olha para tudo aquilo que ele fez, pela sua palavra e pelas suas próprias mãos, e ele diz, isso é muito bom. E a partir daquele momento não se cria mais nada. Somente se sustenta. E aí começa a grande obra de preservar de Cristo, que é Ele continuar fazendo com que as coisas existam e obedeçam ao Senhor. E continuem a obedecer o Senhor. Perceba que no sétimo dia, Deus não parou para descansar porque Ele estava fadigado. Deus disse, já trabalhei muito, agora eu vou parar, vou tomar um tererê, vou descansar numa sombra. Não, Jesus não se cansa. O texto de Isaías 40:28 diz, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Perceba, Deus ele não para porque cansou, mas porque ali havia acabado a criação. E Deus olhou para tudo aquilo e disse, isso é muito bom. Isso é uma coisa muito importante para a fé cristã. É de suma importância a gente saber que Cristo olhou para a sua criação e Ele declarou, Ele que é toda a verdade. Ele disse, isso é muito bom. Por que eu digo que isso é importante? Porque aí nasce a obra de preservar de Cristo Jesus. Cristo está profundamente comprometido em preservar tudo aquilo que Deus disse que é muito bom. E é por isso que de forma alguma Cristo pode abandonar a sua criação. Perceba, mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre a importância dessa verdade. Mas eu queria que você gravasse na sua mente, Cristo de forma alguma abandona a sua criação. Cristo de forma alguma pode deixar com que as coisas sejam destruídas. Ele continua a preservar todas as coisas. Cristo ele sustenta o mundo, é o que diz o verso 17. Tudo subsiste por causa dele. Isso é muito fantástico, essa verdade de que todas as coisas são como são, porque Cristo existe. Cristo é o princípio de verdade no mundo. Se Cristo não existisse, não haveria verdade. E isso é uma coisa incrível para a fé cristã. Porque se Cristo não existisse, eu poderia duvidar que se eu soltar esse celular ele vai cair. Porque não haveria verdade. Tudo aquilo que nós conhecemos como lógica, como princípio, como verdade, nada disso existiria se Cristo não existisse. Porque como diz Paulo, todas as coisas subsistem em Cristo Jesus. O mundo foi feito por Ele, para Ele, e subsiste nele. Ele está profundamente comprometido em fazer com que a criação continue o seu trabalho. Ele está profundamente comprometido em fazer com que todas as coisas no cosmos continuem a trabalhar em perfeita harmonia. E é por isso que o mundo não é um caos. É por isso que as ondas não tomam as cidades. Porque Cristo preserva a obra do seu Pai. Cristo preserva a sua criação, Ele não abandona de forma alguma a sua criação.
Essa é a primeira esfera que Cristo preserva, a obra criacional de Deus. Você pode ter certeza que esse mundo não vai acabar, porque Cristo há de preservar. Em segundo lugar, Cristo sustenta todos os homens. Mateus capítulo 5, verso 45 e 46 diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que estás nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Óbvio que o contexto desse texto está falando sobre amar os inimigos. Quando a gente começa esse trecho, Jesus diz: vocês sabem que o que o povo diz, né? Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas Jesus diz: não, vocês devem amar aqueles que vos perseguem. Vocês devem amar os seus inimigos. E para exemplificar este amor, olha o exemplo que Cristo dá. Deus faz raiar o sol sobre bons e sobre maus. Ele derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Perceba que nós temos um exemplo muito claro de como Cristo preserva todos os homens. Quer sejam eles homens bons ou quer sejam homens maus. Cristo sustenta todas as coisas. Deus faz cair chuva sobre a plantação do ímpio. Talvez ele seja um péssimo patrão. Explore. Sabe, talvez os seus funcionários vivam de forma como escravos vivem. Mas Deus ainda faz cair chuva sobre a plantação deste homem. Este homem colhe o seu fruto. E muitas vezes é o fruto que nós comemos, que nós damos aos nossos filhos. Cristo está profundamente comprometido em sustentar os homens, porque é sua obra, é sua criação. Ele está comprometido com a obra do Pai. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele que preserva os homens. E perceba como isso é humilhante, porque até o ateu que odeia o Senhor, mal sabia ele que ele é sustentado por Cristo. Ele só existe porque Cristo existe. Ele só come, ele só acorda pela manhã porque Cristo existe. Porque Cristo é o sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cristo sustenta os homens maus. Eclesiastes capítulo 3, verso 14 diz: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens temam. Nada. Na verdade, ele diz: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Eu sei que às vezes a gente tem em mente essa ideia de que, esse desejo, na verdade, de que o mundo acabe logo, que todas as coisas sejam destruídas, e que a gente vá para a eternidade com vestes brancas, voando, e passe a eternidade como aqueles anjinhos hollywoodianos ao redor de Cristo. A vida não é assim, o mundo não é assim, a realidade não é assim. Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais sábio, diz que aquilo que Deus faz permanecerá para sempre. Porque Cristo sustenta a sua criação. E Cristo não vai deixar com que a sua criação seja destruída. Cristo não vai deixar com que a sua criação se perca. Percebe, Ele está a todo momento cuidando intensamente da obra de seu Pai. E dos justos e dos injustos. Nós temos diversos exemplos na Escritura, de homens maus que foram sustentados pela mão do Senhor. Nós temos o exemplo de José, não que ele fosse um homem mau, mas o Egito é sustentado por Deus por causa de José. Sabe, o mesmo Egito que Deus condena Faraó, que Deus envia as pragas, é o Egito que é sustentado pelas mãos do Senhor. E no tempo de fome, os egípcios tinham que comer, porque José administrou bem. Perceba, Deus está cuidando dos justos e dos injustos. Sabe, Deus faz as coisas acontecerem para todo mundo. Deus protege todo mundo. Sabe, quando um avião cheio de deputados federais sobe ao céu e vai para outro lugar, Deus cuida daquele avião, embora para a gente fosse maravilhoso que caísse. Porque a gente olha para aqueles homens e pensa que homens injustos, iníquos, mas Deus cuida destes homens. E para a gente, às vezes, é até difícil acreditar nisso. Como que Deus pode cuidar de um homem mau? Deus preserva a sua criação através da obra do seu Filho.
A graça do Senhor, a graça comum do Senhor é superabundante. E todos os homens podem sentir o calor do sol, embora nenhum de nós mereça. Sabe, embora nenhum de nós mereça qualquer coisa da parte do Senhor, mas Deus continua nos aquecendo nas noites frias. Deus continua a cuidar de todas as coisas. Percebe, muitas vezes você para num farol e você dá esmola para um homem que muitas vezes é iníquo, é injusto. Mas através daquela esmola ele compra algo para comer e Deus mantém aquele homem. Porque Cristo está profundamente comprometido em preservar a obra de seu Pai. Ele não pode abandonar a sua criação. Deus olhou para tudo isso e disse: isso é bom, isso é muito bom. E Cristo continuará sustentando. João 1, verso 3, 4 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta, a vida, era a luz dos homens. Achei muito interessante o comentário da Bíblia de Estudo Almeida. Quando falando desse texto, ele diz: nada do que existe foi feito sem ele. E o que foi feito tinha vida nele. Perceba, ele é o propósito de todas as coisas. O mundo não foi criado por acaso. O mundo foi criado para Cristo. Através de Cristo. E subsiste em Cristo. A vida de Cristo é que sustenta todas as coisas e todos os homens, justos e injustos. Quer esses homens temam ao Senhor ou não temam ao Senhor. Talvez eles passem a vida inteira odiando ao Senhor, fugindo da realidade de que Deus existe. Mas eles mal sabem que são sustentados pelas mãos deste bom Deus que tanto odeiam. Eles são cuidados pelas mãos deste bom Deus, através da obra de Cristo Jesus, em sustentar a obra do Pai. É por isso que as relações humanas não estão piores, porque Cristo ainda sustenta os homens, ainda cuida dos homens. E é por isso que às vezes a gente ainda vê relâmpagos de esperança. Sabe, é por isso que a gente ainda vê, quando a gente pega o nosso smartphone ou liga a TV, um pouco ainda de esperança. Porque Cristo está profundamente comprometido em cuidar da obra do seu Pai. Ele não abandona a sua criação. De forma alguma, Cristo pode abandonar a sua criação. Ele permanece à destra do Pai, preservando todos os homens. E a vida só é possível porque Cristo existe. As coisas só são o que são porque Cristo existe. Quando a gente começa a perceber essa realidade, como diz Salomão, os nossos corações deveriam tremer. Porque nós não estamos diante de um Deus qualquer. É por isso que o próprio Salomão diz: quando você chegar na presença desse Deus, faça silêncio. Faça silêncio, porque Ele está no céu e você na terra. Você é a obra das suas mãos. É feitura de Deus. É barro. E o barro não pode olhar para o oleiro e falar: por que você não colocou uma alça? Sabe por que você não me fez um barro mais bonito? Sabe por que você não achatou mais um pouco de vez em enlarguecer? Nós somos barro. É o oleiro quem decide as coisas. É o rei que ordena a terra. Não é os súditos que dizem o que o rei faz. É o rei que determina todas as coisas. E Cristo está à destra do Pai, sustentando todas as coisas. E por fim, além de Cristo sustentar todos os homens, em especial, Cristo sustenta a sua igreja. Lembra quando nós falamos sobre a verdade de que Cristo não pode abandonar a sua criação? Essa é a causa de todas as coisas. A obra de sustento de Cristo Jesus está totalmente ligada à nossa obra de salvação. A obra de Cristo de salvação. Cristo não abandonaria a sua criação. É por isso que Ele se faz carne, habita entre nós. É por isso que Ele vai para a cruz do Calvário e ali Deus, o que a Bíblia nos diz, que Deus está em Cristo Jesus reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Porque Ele não pode abandonar a sua criação. Cristo se faz homem, habita entre nós. Porque Ele precisa preservar a sua criação. E o povo de Cristo foi criado por Cristo.
E Ele não pode abandonar de forma alguma aquilo que criou. Então Ele vai à cruz do Calvário. Perceba como essa obra é maravilhosa e como nos dá esperança e plena certeza de que nunca seremos abandonados. Porque Cristo está profundamente comprometido em cuidar da sua igreja. Ele cuida dos justos e dos injustos, quanto mais nós que somos o seu povo. Ele vai nos preservar. Porque Ele não pode e não vai abandonar a sua criação. Ele continua preservando os homens. Isso é muito fantástico. Sabe, é de fazer tremer e de encher de alegria os nossos corações. De saber que um Deus que não precisa de nós está profundamente comprometido em nos sustentar. Está profundamente comprometido em preservar a nossa vida. Sabe, está profundamente comprometido em cuidar. Mateus 16:18 diz, Jesus dizendo a Pedro, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou algumas traduções dizem do inferno, não poderão vencê-la. Perceba, quando Cristo estabelece para si um povo, Ele se compromete a preservar este povo, e nada pode derrotar este povo, nada pode vencer esta obra. E olha que durante a história da igreja, muito se tentou contra a igreja do Senhor. Hoje muitas vezes nós olhamos para o Oriente Médio e pensamos, nossa, talvez estamos vivendo um momento mais difícil da igreja. Não estamos nem de perto vivendo um momento mais difícil da igreja. Os nossos irmãos do primeiro século, do segundo e do terceiro século sofreram muito mais do que nós sofremos. Foram perseguidos. Sabe, as mulheres cristãs eram assassinadas. As que estavam grávidas tinham as suas barrigas abertas pelo Império Romano. Elas lançadas ao rio com a barriga cheia de pedra. Sabe, muitos dos nossos irmãos foram feitos de chacotas no Coliseu Romano, a fim de entreter o povo. Quantos e quantos relatos nós temos dos mártires, de homens que morreram queimados, que foram assassinados, degolados em público por crerem em Cristo. Mas porque Cristo está comprometido em preservar o seu povo, a igreja nunca acabou e nunca vai acabar. Sabe, a igreja é o povo de Cristo. Lembra que nós falamos, Ele não abandona a sua criação. De forma alguma Ele abandona a sua criação. Ele assumiu um compromisso eterno com a sua igreja. Ele criou esse povo para si e se comprometeu a preservar. Lucas capítulo 15, versos 5 e 6 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Perceba a forma pela qual estamos ligados e pela qual estamos sendo sustentados e preservados por Cristo. O exemplo que Cristo dá é que Ele é uma videira e nós somos os ramos. Ou seja, a nossa vida depende exclusivamente da vida de Cristo. A existência de Cristo é que sustenta a existência da igreja. Cristo é o pilar da igreja. Não é o seu pastor, não é o profeta, não é o sacerdote, não é o círculo de oração. Sabe, o que sustenta a igreja é a existência de Cristo. Cristo vai preservar a igreja. Ele é a videira. Nós somos apenas ramos, todos nós somos ramos. Que só subsistimos e vivemos e respiramos porque Ele existe. Está profundamente comprometido em preservar a obra do seu Pai, em cuidar do povo. Sabe, Cristo nos preserva estando ligado a nós. Temos a plena convicção de que Ele estará sempre cuidando dos seus discípulos. Isso é uma verdade que deve encher os nossos corações de esperança. Cristo nunca abandonou a sua igreja. Ele não vai fazer isso. Vinícius, mas o mundo caminha de mal a pior, não tem problema. Ah, mas vai ter a grande tribulação, não tem problema. O texto de Apocalipse diz que João viu um grande povo com vestes brancas que se achegava diante do trono e ele perguntou: que povo é esse? Então Jesus responde: esse é o povo que passou pela grande tribulação. Porque Cristo está comprometido em preservar a sua igreja.
Sabe, a prova mais palpável, talvez, que temos nas Escrituras, além da cruz, de toda a obra salvífica, é que esse Cristo que ascendeu aos céus, com certeza voltará. Por quê? Porque Ele não abandona a sua criação. E a promessa dele é que Ele subiria aos céus e continuaria nos assistindo e nos sustentando à destra do Pai, mas que um dia Ele voltaria para buscar essa sua igreja e livrá-la de toda a dor e sofrimento, e lhe trazer para a eternidade ao lado de Cristo, sem mais choro, sem ranger de dentes, no lugar onde o sol da justiça brilharia, onde a equidade de Deus governaria todas as coisas. E Ele só vai fazer isso porque Ele está comprometido em preservar a sua igreja. Ele não abandona a sua criação. Vinícius, mas se Ele não abandona a sua criação e os ímpios, Cristo vai preservar os ímpios no inferno, assim como preservará a igreja nos céus e na Nova Jerusalém. Ele não destruirá a sua criação. Para aqueles que creem em Cristo existe esperança, mas para aqueles que não creem só existe condenação eterna e juízo eterno. Porque Cristo preserva a obra criacional de seu Pai. Isso é uma verdade que deve fazer os nossos corações tremerem diante de Deus. Porque os ramos que estão ligados à videira produzem frutos. Mas os que não estão ligados, Jesus diz que eles são lançados ao fogo. Como eu disse, Cristo mantém a obra. E justos e injustos são obras das mãos de Deus. A igreja, quando esse grande dia chegar, Cristo dirá: vinde benditos de meu Pai. Participem comigo da eternidade, do descanso, do regozijo, dessa nova vida sem pecado. Nós não sabemos o que é isso. Sabe, para a gente ainda tudo está contaminado pela dor, pelo pecado. Sabe, eu me nego a acreditar que Deus tenha criado tanta coisa boa, este mundo maravilhoso, para você passar 80, 90, 100 anos, morrer e tudo isso acabar. Não faz sentido. Por que Cristo destruiria tudo isso maravilhoso que Ele fez? Mas para mim o que faz sentido à luz das Escrituras é de que um dia Cristo voltará para nos buscar. E então nós moraremos nesta maravilha que Deus criou para sempre. Sobre as leis de Deus, sobre a justiça desse Cristo. Porque Ele está comprometido em preservar a sua criação. Porque Deus olhou para isso e disse: isso é muito bom. Ah, Vinícius, mas o homem caiu. Nós caímos. Mas Cristo, Ele não pode negar a si mesmo. Nós falhamos, a nossa parte do contrato foi destruída. Mas Ele permaneceu fiel. Deus disse em Gênesis: da semente da mulher vai nascer um. Porque Deus sabia que um dia Cristo viria à terra, morreria pelos nossos pecados e nos salvaria. E nós moraríamos na eternidade com Ele. Porque aquilo que Deus fez não pode acabar. E é fantástico olhar para Jesus. É fantástico olhar para as Escrituras e ver como Cristo é responsável por cuidar da sua igreja. Sabe, nos enche de esperança, porque qualquer coisa deste mundo, as dores, as fadigas, as tristezas, que isso vai ter na nossa vida, não dá para a gente fugir disso. O mundo é caído, e debaixo do sol que temos é poeira, é queda. Mas estamos bem certos de que Cristo nos sustentará. Estamos bem certos de que nada nos pode arrebatar da mão desse Cristo. Sabe, estamos bem certos de que não existe nada no mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os extremos de toda a existência. Nada nos pode tirar da mão desse Cristo, porque Ele preserva a obra de seu Pai. E Ele não perde. Sabe, Ele é um rei glorioso, Ele não perde para ninguém. Ah, Vinícius, mas Satanás é poderoso. Como dizia Lutero, ele só é o diabo de Deus, o cão de Deus. Deus governa sobre tudo. Ele governa sobre o céu, Ele governa sobre o inferno, Ele governa sobre todas as coisas que existem.
Ele é Senhor e sustenta tudo. Os justos eternamente ao lado do Pai, e os injustos eternamente no sofrimento. Mas Ele está comprometido em manter a criação de seu Pai. Agora, diante dessa verdade, fica-nos a pergunta: será que cremos neste Cristo? Será que nós cremos neste Deus tão poderoso, nesta obra tão poderosa, que sustenta e que traz lógica a tudo? Sabe, nós só não surtamos neste mundo, nós só não enlouquecemos porque Cristo existe, e estamos bem certos de que toda injustiça terá sua paga. De que não existe nenhum iníquo neste mundo que um dia não se apresentará diante do trono branco de Deus e seja julgado por Deus. Sabe, não existe obras que passem desapercebido dos olhos que criaram todas as coisas. E todos os homens, sem exceção, que são sustentados por este Cristo, prestarão contas a este Cristo. Porque um dia, diante do grande trono branco de Deus, da justiça, da santidade desse Deus, nós seremos julgados. E o que garante que não seremos condenados não é o que fizemos. Não é às vezes que nós oramos, jejuamos, não é às vezes que demos esmolas. O que nos garante a salvação é a obra do Cristo, que sustenta todas as coisas. Porque Ele olhou para o seu povo e os amou até o fim. Porque Ele foi à cruz e reconciliou todas as coisas com o Pai. E perceba que não há só esperança para nós, que somos a igreja, há esperança para a criação. Porque Paulo diz que ela ainda chora, ela ainda sente dores, como uma mulher com dores de parto, esperando o retorno do seu grande rei. Esperando a consumação de todas as coisas, há esperança para esse mundo também. Se essa natureza caída já é tão bela, você consegue imaginar que maravilha que vai ser quando Cristo restaurar estas coisas. Você consegue imaginar a alegria em nossos corações quando Cristo arrancar a desgraça do pecado de dentro de nós. Sabe, quando vivermos uma vida onde só haja Cristo e Cristo. Perceba isso que aguarda a igreja. Isso só nos aguarda porque Cristo está profundamente comprometido em preservar a obra de seu Pai. Ele não falha. Ele não deixa uma obra pela metade como nós fazemos. Ele não é como nós. Nós começamos uma coisa e paramos. Sabe, principalmente no ano novo. No ano que vem o meu projeto é fazer isso e isso. Eu vou trocar de emprego, eu vou emagrecer, vou ficar fitness, vou correr todo dia, vou comprar um cachorrinho para poder levar para passear. E aí o ano passa e você faz novos projetos porque você não conseguiu cumprir. Mas a Bíblia diz que toda obra que Ele começa, Ele termina. Ele não deixa nada pela metade. É por isso que existe segurança e esperança para a gente. Porque um dia tudo aquilo que esperamos, nós veremos. E já não vai precisar mais haver esperança. Porque nós encontraremos o próprio Cristo. Sabe, nós moraremos no seu mundo, sobre as suas leis. De forma santa e pura. Isso para a igreja. Mas como a Bíblia diz que aqueles que não creem, eles já estão condenados. Fora do Evangelho só existe condenação. A mensagem do Evangelho ela é maravilhosamente graciosa e esperançosa, mas profundamente condenatória. João Batista dizia que o machado já está posto à raiz. Quando Cristo veio, João Batista disse que Ele tem nas suas mãos uma pá e Ele limpará completamente a sua ira. A mensagem do Evangelho é que existe graça e salvação por mais desgraçado dos homens, assim como existe condenação por mais santo deles. A mensagem do Evangelho é que só existe salvação por intermédio da obra de Cristo Jesus, em salvar aqueles que Ele aprove pela sua providência escolher na eternidade e preservar por toda a eternidade. Sabe que nós creemos no Evangelho, que nós descansemos na verdade de que Cristo é o sustentador de
todas as coisas, principalmente do seu povo. Ele vai cuidar do seu povo. Sabe, por mais que a gente tema que o STF possa fazer alguma coisa contra a nossa liberdade de cultuar, sabe, por mais que a gente tema que alguma coisa possa acontecer no mundo que impeça a igreja de cultuar, perceba, nada vai parar a igreja. Nós tivemos um testemunho na última reunião do presbitério surpreendente. O pastor Luciano, da IPB da Vila Operária, e o pastor Dalmo foram para o Egito. Eles participaram de uma conferência, na verdade, de uma reunião de líderes evangélicos. E tem um pastor lá no Egito chamado pastor Samé, que ele é pastor de uma igreja de mais de 10 mil membros no Egito. E para surpresa desses homens, eles receberam alguns membros de uma igreja protestante na faixa de Gaza. E ele diz, pastor, nós já temos mais de 1000 membros na nossa igreja. E às vezes a gente olha daqui e fala, não, o evangelho está sendo vencido pelos muçulmanos. Ninguém vai vencer a igreja. Sabe como o reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer que onde Satanás levanta um trono, ali Deus planta uma igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar o povo de Deus. O evangelho, como diz o próprio Jesus, é essa semente, este grão da mostarda que plantado vai ramificando. Às vezes você fala, não, é muito pequeno, não vai dar certo. Só tem 5 membros essa igreja. Só tem... Calma. O evangelho, a Bíblia diz que ele vai se ramificar. Ele vai virar uma grande hortaliça maior de todas elas. Ele vai abrigar os pássaros, ele vai trazer vida, ele vai crescer. O evangelho não é um gatinho, o evangelho é um leão. Você não tem que dizer a um leão o que fazer. Se você soltar um leão aqui, ninguém precisa falar, ataque. É da natureza do leão fazer isso. O evangelho não precisa da nossa piedade. Que dó de Cristo, eu vou ter que fazer, vou ter que pregar ali, vou ter que fazer aquilo. Não, o evangelho, a obra de Deus vai acontecer no mundo, queira você ou não, queira o diabo ou não. A obra do Senhor vai crescer. As ovelhas do Senhor têm a promessa de que ainda que andem longe do aprisco do Senhor, Ele há de buscá-las todas. Ele mesmo disse, as minhas ovelhas que estão fora, eu vou buscar. Ele está comprometido a trazê-las todas para o seu aprisco. Ele vai fazer isso. Que a gente espere com esperança e com certeza, certos de que Deus há de cuidar da sua igreja. Certos de que Deus preserva, de que Cristo preserva a sua igreja. Ele preserva os homens, Ele preserva a criação, Ele preserva tudo. Você só acordou hoje porque Cristo te preservou. No dia em que Cristo decidir que o seu fôlego de vida deve ser tirado, você morrerá. A Bíblia nos diz que nada do que a gente faz acrescenta um côvado à nossa existência. A nossa existência está nas mãos de Deus. Mas fique tranquilo, Ele não é um tirano. Ele é um Deus sábio. Se as nossas vidas estivessem na mão de um Deus tirano, nós deveríamos temer. Porque um Deus tirano é dúbio. Um Deus tirano ora ama, ora não ama. Mas o Deus do evangelho, o Deus da cruz, Ele ama a toda hora, a todo momento. Ele é sempre o mesmo, bom, justo, reto. Que a gente descanse sabendo que estamos nas mãos deste Cristo. O Cristo que morreu por nós. Sabe, que suportou toda a ira de Deus. Para que houvesse reconciliação entre o vaso e o oleiro. Que a gente descanse nessa certeza de que Cristo vai cuidar da gente. De que não existe nada que pode parar a obra do Senhor. As nossas obras falham. A do Senhor, em hipótese alguma, pode falhar. Embora às vezes a gente, mas a igreja ali fechou, aquele projeto não deu certo. Os ramos da semente continuam a florescer no coração dos homens. Deus continua salvando os homens. Vinícius, mas naquele país não tem um missionário. Deus vai continuar salvando os homens. Ele sempre vai enviar alguém para pregar o evangelho. Ele sempre vai fazer as coisas acontecerem para a glória do seu nome e para o progresso do evangelho. Ele vai sustentar a sua igreja, porque de forma alguma Cristo pode abandonar a criação do seu Pai. De forma alguma. Ele não nos abandonará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa verdade de que Cristo preserva todas as coisas, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai.
Que alegria, Deus, é poder saber que nós dormimos e acordamos cuidados por um Deus como o Senhor é, Pai. Muito diferente de nós. E ainda assim totalmente amoroso e paciente, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue, Deus, a colocar em nossos corações esse temor e essa esperança, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, se existe alguém em nosso meio que não crê nesse evangelho, Pai, que o Senhor o alcance, Pai. Que o Senhor destrua o seu coração, Pai. Que o Senhor, de fato, Deus, vivifique esta vida. Que o Senhor mate este velho homem, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, porque não existe esperança fora do Evangelho. Não existe alegria fora do Evangelho. Não existe nada fora de Cristo, Pai. Toda a plenitude da vida de um homem está em Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor está comprometido em preservar as nossas vidas. Não porque somos bons, mas porque Tu és, Deus, o sumo bom, aquilo que há de melhor. O Senhor é o princípio de toda verdade, graça e amor. E nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. Continua conosco. Em nome